Estamos começando pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje, olha, nós trouxemos aí um jovem aí que está com um trabalho muito interessante de democracia participativa e que foi agora eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Estou falando do meu amigo Paulo Malerba. Paulo, bem-vindo ao programa. Eu sei que você estudou bastante sobre democracia participativa, você é um ativista da democracia participativa. Aliás, começou o mandato já, né, nessa direção. Vamos falar um pouco de você, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Prazer falar com vocês, telespectadores da TV Japi, aqui com meu amigo Douglas Mondo. Isso. E vamos contar um pouquinho, o que você faz, Paulo? O que você fez para chegar até essa condição, vamos dizer assim, de um ativista da democracia participativa? Como formação acadêmica, eu sou sociólogo, fiz ciências sociais, né, onde você fez? na Unicamp, sociologia e ciência política, fiz um mestrado em ciência política também na Unicamp, atualmente eu curso doutorado na instituição. Em 2011 eu estive na Alemanha, num curso de especialização em políticas econômicas, e isso acabou moldando um pouco das minhas preferências também, né? Se eu fui lá porque eu já tinha essa afinidade com a área, acabou que no estudo a gente acaba também desenvolvendo algumas preferências a mais e dentre elas a ciência política, a democracia, como alguns temas. Profissionalmente eu sou funcionário do Banco do Brasil, concursado desde 2003, então são 10 anos. Entrei no Sindicato dos Bancários como membro da direção a partir de 2006, na eleição da diretoria, na Federação dos Bancários da CUT, né, do Estado de São Paulo. E, por fim, fui eleito presidente do PT em 2009. Então, desde 2010, eu exerço a função de presidente do PT em Jundiaí. Ainda você é? Ainda sou. Até o final desse ano. Esse ano teremos eleições internas no Partido dos Trabalhadores. E aí, dependendo do andamento da situação, a gente vê como continua. E a questão do mandato de vereador, eleito agora em outubro de 2012. Gostando bastante, com muita satisfação de representar tantos votos, 3.288 votos, que aumenta também a nossa responsabilidade de fazer um bom trabalho. Bom, para a gente chegar até aí, nós vamos conversar bastante de democracia hoje. E eu sei que você está fazendo um trabalho de aglutinação de pessoas e fazendo uma espécie de um conselho. Né? Exato. E eu me sinto bem à vontade para discutir isso com você, porque há 20 anos atrás, ou um pouco mais, quando eu pensei em conselho, né, e eu exerci isso, e pensei, e ainda com um grupo de pessoas, que naquela época a gente fundou o Centro de Estudos de Política Municipal, né, e eu tenho aí uma videoteca grande, exatamente de entrevistas daquela época. Depois nós fomos para a APJ, que já era primeiro estudo, depois a APJ, que já era Ação Pró Jundiaí, que já era uma ação em relação àquilo que a gente havia discutido. E daí que surgiu de pensar no Conselho de Segurança. E eu falei, tem que ser um conselho na área pior que tem do Estado, que é a área da segurança pública. E olha, para que o Estado aceitasse essa ideia, foi uma batalha, e foi acusações, foi investigação em cima da gente, tudo. Por quê? Porque o Estado não aceitava essa participação do cidadão nas ingerências de assunto do governo. Né? Demorou. Até que isso foi caminhando, hoje existe no Brasil inteiro. Como é que você, na sociologia, começou a pensar exatamente nessa questão da participação, né? Porque o Estado, de uma maneira só, ele acaba sendo ineficiente por uma série de motivos que a gente pode até, né, falar. E, de repente, precisa do cidadão cutucando. Exato. Né? Exato. Fala um pouco sobre isso. A democracia, se nós formos analisar, ela é um modelo que gera algumas dificuldades, não é verdade? Porque você tem que chegar numa decisão de consenso ou buscar a maioria, e essa construção ela leva um tempo maior do que se você fizesse a imposição como as ditaduras fazem. Então as ditaduras tendem a ter decisões mais rápidas porque não precisam passar pelo processo democrático. Mas a importância da democracia ela surge justamente em contraposição a esse modelo autoritário, onde você consegue legitimar as decisões, onde você possibilita que as pessoas participando, discutindo, depois apoiem o que foi decidido. Esse é o princípio democrático. Todos devem participar, independente de suas posições, mas ao término, com uma posição que prevaleceu pela vontade da maioria, ela deve ser acatada e respeitada. Portanto, ela se torna mais legítima. E o que eu tenho observado
não é, na sociologia ou na nossa vida prática política, é uma dificuldade dos governos, do Estado, lidar com essa participação popular, né? Existe uma tentativa, muitas vezes, de reduzir a participação popular, porque isso pode incomodar. Ou seja, alguém cutucando, fiscalizando. Medo, né? Parece que não tem medo. Exato. É um certo receio, né, de quem não quer se abrir para o diálogo, que muitas vezes pode ser produtivo para o próprio governo, nesse sentido de legitimar, de dar base social e democrática para um governo. Mas por quê? Ela acaba colocando a fiscalização, o olhar de muitas pessoas sobre o processo, a exposição, mas é um tema que, de fato, muito nos interessa pela sua essência. A democracia, como já é sabida dos pensadores, é o melhor modelo para se governar do que os homens inventaram, porque por mais que ela às vezes seja mais demorado, ou nós temos que fazer uma eleição que tem 3 meses de campanha eleitoral e que muitas pessoas não gostam, é o modelo que, por fim, vai acabar dando a força e a autoridade das decisões. Então, isso é muito importante na democracia. Vamos fazer até uma diferença, assim, para as pessoas poderem entender. Nós temos a democracia participativa, né, e a democracia representativa. Você está exercendo lá na Câmara Municipal a representativa, onde Exato. você está representando. Hoje você representa a cidade, mas você começou sendo eleito por um número de pessoas, que depois você não as representa somente, representa o conjunto da sociedade. Exato. Né? Só que a representação por si só, ela fica falha, por quê? Porque fica com as discussões inerentes àquelas pautas. Né? Exato. E precisa abrir para participação popular, porque quando a pessoa vota, o que a gente chama de sufrágio universal, vai lá, exerce o voto e fala assim, eu já fiz meu papel. Muito pelo contrário. Você apenas passou uma procuração para alguém e mais, se essa pessoa não honrar aquilo, só daqui a 4 anos haverá possibilidade de mudança, que é muito tempo. É bastante. E você está subvertendo isso. Explica o que você está fazendo. Isso, é justamente nessa linha. A democracia representativa, ela é um modelo que se consagrou, né, nas sociedades ocidentais, justamente por permitir que alguns representantes possam tomar as decisões. Em virtude, quando existia em Atenas, podíamos reunir na praça, não é, e tomar as decisões diretamente, ou seja, uma questão, o povo todo ia e podia decidir diretamente. É evidente que com o aumento da população, com a complexidade das sociedades atuais, não é possível você reunir todos, né? Ainda mesmo com a internet, não dá para você tomar decisões baseadas em ouvir todas as pessoas. Então, o modelo representativo surge a delegação de um poder para que se exerça junto às esferas políticas e administrativas o poder, né? Um indivíduo pode exercer a partir da delegação de outros. Mas também não é um modelo suficiente porque, como foi bem colocado, Douglas, está preso em algumas pautas, não é? E muitas vezes alguns representantes tendem a fazer da sua pauta política não a pauta daqueles que o elegeram, que o delegaram esse poder, mas a pauta pessoal de alguns interesses daqueles que financiaram campanha. Por isso nós temos que buscar sempre alternativas de incluir mais pessoas nas decisões, buscar modelos mistos, onde a democracia participativa esteja presente. O que eu busquei no meu mandato, que eu nem posso chamar de meu, eu chamo de nosso mandato, muitas pessoas envolvidas, é justamente criar um conselho político onde possamos ouvir diversos segmentos da sociedade. Então hoje nós temos no mandato de vereador um conselho com em torno de 50 pessoas, oriundas de diversos segmentos da sociedade, pessoas que voluntariamente querem participar, estiveram juntos no processo de construção da candidatura e conseguiram fazer, tanto nós chegarmos a esse momento, quanto, enfim, exercer o mandato. São diretores, professores, diretor de escola, Dona de casa, sim, sem dúvida. Temos pessoal dos sindicatos bancários, teve aqui o meu amigo presidente o Douglas Yamagata, que também faz parte do conselho. Muito bem, nós fizemos um programa. Eu assisti, claro, assisti sim. Foi uma honra também ter sido citado aqui nessa conversa. Sindicato dos Gráficos, previdenciários, mulheres, jovens, né? Mulheres atuantes no movimento das mulheres, com pautas nesse sentido. E isso qualifica muito o nosso trabalho, na medida
em que as decisões que vamos tomar não partem meramente da minha cabeça ou de 2 assessores. É um conjunto de pessoas, cada uma delas vendo a realidade sob uma perspectiva diferente, sob uma realidade diferente. Então, os trabalhadores com a pauta trabalhista, as mulheres com as suas questões, os professores levando os assuntos da educação, temos militantes da área de saúde, do meio ambiente. Então, isso proporciona um olhar mais amplo da sociedade e permite que o nosso trabalho seja mais qualificado. Então, é uma forma de incluir mais pessoas nas decisões. E olha que interessante, por mais que você possa, qualquer mandatário, o que a gente chama na democracia participativa, né, um mandato de alguma coisa, ou no poder legislativo, ou no poder executivo. Vamos falar do executivo. Por mais boa intenção que a pessoa tenha, honestíssimo, papapá, tudo certinho, e com uma cabeça excelente, ele vai cometer erro. Se ele ficar somente naquilo que ele acha, fatalmente ele vai desagradar parte do conjunto da sociedade. E por que precisa dessa participação? Ele precisa do poder legislativo para que possam ser criadas as leis e haja interação com o executivo, mas precisa também do respaldo popular para saber o que vai fazer. Você concorda? Sem Porque dúvida. Às vezes o cara fala assim, olha, eu vou, sei lá, deixar aquela praça maravilhosa. De repente aqui não é necessidade. Concorda? Sim. A necessidade seja outra coisa, né? E esse respaldo que você tem dessas pessoas todas, e eu percebi que é bem heterogêneo, né? Sim, é bem... Né? Exatamente. Você foi esperto, você procurou mesmo fazer com que haja de vários focos essa ligação. Isso te dá respaldo para que você erre menos. Concorda comigo? Concordo plenamente. Né? E fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu posso participar? Não, você não pode, você deve. Deve participar. Você deve participar. Sem dúvidas. Porque se você largar as coisas para andarem normalmente, não é que as pessoas sejam desonestas, não é isso, é que haverá vícios. Por quê? Porque haverá as cobranças dos patrocinadores de campanha, haverá os lobbies dos interesses, Sim. outros que são perfeitamente normais. Cada um procura. Cada um vai buscar interferir da forma que possa. Existem diversos... Agora, e às vezes o povo fica sectário disso, ele fica distante. E quanto mais ele participa e mais ele cria mecanismo, ele está ajudando quem está exercendo o mandato. Você não acha isso? Plenamente. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, tem aquela velha máxima de que várias cabeças pensam melhor do que uma apenas. E quando nós temos um grupo heterogêneo e com essa qualidade, ele permite que nós vejamos a realidade da cidade, da sociedade de maneira muito mais abrangente, cometendo menos erros e podendo... Não tem como alguém conhecer toda a realidade, né? O prefeito, o vereador que quiser, são N assuntos, cada um deles com uma complexidade muito grande. Se você conversa com um profissional da saúde, você vê quantos assuntos se desdobram dentro da saúde, depois na educação, na habitação, enfim. São diversos temas que não tem como você dominá-los plenamente. E você tendo pessoas militantes dessa área, profissionais dessa área, eles lhe trazem a informação, os debates de maneira muito mais qualificada. É evidente que nós no Conselho não vamos concordar com tudo, né? Há, de repente, posições contraditórias dentro do mesmo Conselho. Acho que até tem que ter, né? E isso que é fundamental também. Né? Porque se fosse todo mundo para concordar, não haveria necessidade. Já pensou se você reúne 50 pessoas e fala assim, eu pensei nisso, legal. Acabou, né? Então 5 minutos você resolve. Não, e o processo é esse, é da discussão, é do debate. Por isso que nós somos também signatários dessa ideia de que temos que sentar juntos, não basta ter um conselho que pode mandar opiniões pela internet. Por isso que éramos contrários, por exemplo, ao modelo de orçamento na cidade de Jundiaí, pela antiga gestão, que cada um mandava a sua sugestão pela internet. Porque na nossa concepção de democracia participativa, que até mesmo tem aquele legado do orçamento participativo, é de que as pessoas sentadas em conjunto, debatendo um tema, elas tendem a amadurecer as ideias. De você ter a possibilidade de me convencer de uma posição ou de enriquecer a sua perspectiva com uma contribuição que eu faço. Isso permite com que as ideias, no geral, sejam mais qualificadas e elevadas. Então, nesse sentido, é importante que também façamos essa reunião. Eu tenho como um objetivo, né, não posso dizer que é apenas meu, porque primeiro não depende só de mim e porque tem outras pessoas entusiastas, que é de nós termos, de fato, um orçamento participativo em Jundiaí. Você acha que haverá?
eu acho que temos um caminho para estabelecê-lo, né? A atual administração começou agora, tem arrumado a casa de acordo com com as prioridades, as quais eu fiz parte, ajudei no plano de governo, discutimos, ajudamos a eleger, mas um dos nossos objetivos no horizonte é justamente o orçamento participativo, onde a sociedade pode... Explica como funciona e como as pessoas, se for implantado aqui no DEI, o que eu acredito que será e acho que será muito salutar, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Como você acha como isso funcionaria? Vamos lá para as pessoas terem noção. O que é um orçamento participativo? Hoje o orçamento vamos falar do orçamento, o que ele existe. O Poder Executivo, ele elabora a cada 4 anos o plano plurianual, todo ano elabora a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei do Orçamento Anual. O Executivo prepara, envia para o Legislativo, que pode fazer emendas, enfim, discutir, aprovar, e aquilo vai ser executado ao longo do ano, de acordo com a programação. Dá mais ou menos por ano algo em torno de 1,5 bilhão, mais ou menos, né? Exato. Chegamos a 1 bilhão e 600 milhões agora para 2013. Entendo que está um pouco superestimado, né? Ele é um pouco menor que isso. Vamos trabalhar mais ou menos com 1 bilhão 1 bilhão e meio está bem razoável. Tá razoável. É um orçamento importante. Alto, bom. Per capita, né? Dividido pelo número de habitantes, é um orçamento acima de R$ 3.600. Então é um orçamento importante, tanto no número absoluto quanto per capita, mas que os únicos inputs, né? As únicas oportunidades da população ter participado neles foi mandando sugestões pela internet, Mas ele está votado, isso vai ser em 2013. Foi votado pela última legislatura na Câmara e é o mandato que o Pedro Bigardi trabalha agora, ou seja, o primeiro ano do atual governo trabalha com orçamento votado pela última gestão. O que eu acredito, mais ou menos, vê se você confirma isso, algo em como uma margem de torno de 10% para investimento. O resto, exato. Com máquina, custeio da dívida, quer dizer, de uma maneira geral, sobrando mais ou menos 10%. Entre 8% de... Não é... até que é uma margem boa. Sim. Comparado com diversas outras cidades, temos uma margem de investimento. Muito mais. Tem cidade que já entra endividada. São Paulo tem um orçamento muito grande, inclusive do ponto de vista per capita, é maior que o de Jundiaí, mas o endividamento da cidade é maior e não permite isso. Bom, esse é o modelo que existe. O Executivo faz, o Legislativo discute, aprova e depois o Executivo vai executar, né, como o nome diz, esse orçamento. O orçamento participativo, ele reserva uma parte desse orçamento, porque não dá para você reservar tudo. Tem coisas que são... Nós temos na educação a vinculada e na saúde. 25% na educação não se mexe, 20% na saúde. Aí você tem o pagamento... Aí passa um pouco na saúde, na educação fica ali na linha d'água, né? Então, mas tem que ser 25%, é uma obrigação constitucional. E daí você tem o pagamento de funcionários, enfim, tem uma série de obrigações. Mas uma parte disso é reservado no modelo de orçamento participativo para discussão popular. Então, como ele pode ser feito? De diversas formas. Plenárias nos bairros, por exemplo, você reúne a população e fala, temos esse orçamento para discutir prioridades para a cidade. Né? Então, você reúne um segmento da sociedade, igrejas, sindicatos, associações, todos aqueles interessados. Conselhos são fundamentais na nossa democracia. Enfim, e essa elaboração da sociedade, esse processo de discussão, é evidente que não é sem procedimento, existe um procedimento de discussão onde a sociedade interfere e o Poder Executivo acolhe com a aprovação do Legislativo. Então, é um processo onde a sociedade tem condições de colocar suas opiniões a respeito da utilização do dinheiro público. E isso, para além da própria execução do orçamento, ele tem um papel pedagógico, que é um papel de ensinar as pessoas a cidadania, né? Que ela pode, como que funciona, quando a pessoa se envolve no orçamento participativo, ela começa a entender melhor como é que funciona a política, a cidade, o gasto do dinheiro, como que você deve dividir o orçamento. Então, para além do papel, efetivamente, do gasto do recurso, tem o papel de ensinar as pessoas, os jovens, como que funciona, de que forma pode se interferir, quais são os trâmites. E você cria quadros, hein? Você vai criar interesse das pessoas e principalmente do jovem que hoje está se afastando, né, a volta a discutir política. Volta a discutir, exatamente. Né? E participar. Porque hoje o grande problema está a ausência das pessoas de participação. De participação. As pessoas vão se isolando do processo político e até existe um estranhamento
o processo político fica um negócio como se não lhe dissesse respeito à sociedade. E é o que é mais elementar do ser humano, né? Como diria o Aristóteles, o ser humano é um animal político, né? Na base de todas as suas relações. Quando a gente fala política, não é só a política institucional de votar, mas a política do cotidiano, né? Até do exercício do poder, da microfísica do poder. Sim. Então, enfim, estamos falando de um processo muito complicado quando as pessoas ficam alheias à política. Por isso que o orçamento participativo ele vai na contramão de tudo isso e coloca as pessoas no centro da discussão política. E o PT fez isso já, né? Fez. No Sul ele fez. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é modelo. O Sim. modelo de orçamento participativo dos 16 anos de governo do PT em Porto Alegre são reproduzidos no mundo inteiro, frutos de muitos estudos, foram estudados por diversos pesquisadores, então é muito interessante esse modelo, não só como prática política, mas como processo pedagógico também, não é? Na medida em que você consegue informar. Eu tenho desejo, antes de que exista propriamente dito o orçamento participativo em Jundiaí, de realizar plenárias com moradores em bairros para discutir o PPA. Esse ano é ano de PPA, Plano Plurianual, que vamos tirar as diretrizes, os programas para os próximos 4 anos. Então é a pessoa sentar, não adianta levar só a reivindicação de que tem um buraco na rua ou precisa podar uma árvore. Aí nós vamos pensar planejamento da cidade, buscar influenciar o executivo para que inclua algumas das demandas das pessoas nesse... E posso ir além? Que eu tenho isso inclusive no meu site, lá em Democracia Participativa, eu vou além disso. O meu sonho seria, né, de sociedade de participação, inclusive uma sociedade moderna participativa, onde todos esses segmentos colocariam todas essas participações e a discussão dos orçamentos e das necessidades por regiões, não é? E o prefeito iria dirimir o quê? O conflito de interesse, porque não vai ter dinheiro para tudo. Não tem. Concorda? Então, qual é o papel do prefeito? Fazer dirimir os conflitos de interesse e aí atender os mais prioritários. Por quê? Porque é o que precisa. Exato. Né? Ao invés, às vezes, o cara falar assim, é praça. Não é praça, é saúde, é posto de saúde. É saúde, Ou sei lá. Enfim, o que é mais... O que é necessário. Isso que a gente estava... Até volta àquilo que nós dizíamos da democracia. Né? Às vezes você está defendendo uma posição muito para lá e uma muito para cá. Para se dirimir esse problema... Alguém tem que dirimir, não tem? A gente vai ou nós vamos nos aproximando até chegar no meio termo. Exatamente. Não me agradou totalmente, talvez não agradou totalmente, mas tivemos uma decisão que eu vou reconhecê-la. Talvez esse ano não também. atenda o meu bairro, atenda aquele que é mais prioritário, mas de repente o outro ano vai atender esse. Exatamente. Quer dizer, porque é assim que funciona. E esse diálogo social com diversas pessoas, acredito que abra o olhar também. Não tem momento que a gente pensa que o problema da nossa rua é o maior problema que tem na cidade. Então a gente só sabe falar daquilo. E a partir do momento que a gente senta com outras pessoas de outros locais, nós começamos a ver que há problemas muito mais sérios e até pode chegar nesse ponto, de fazer uma concessão. Não, tem o meu problema, mas aquela prioridade é uma prioridade maior que a minha. Vamos resolver aquela, depois resolve, vamos buscando acertar isso. Então, há um amadurecimento também político quando a gente consegue chegar nesse ponto, de entender... E principalmente também do agente público, né? Do agente político, que detém um mandato, porque como a grande maioria tem uma dificuldade de aceitar essa conversação, né? Às vezes até por timidez, não é por maldade, não é porque o cara é safado, vamos ser bem claro. Né? Não, na política tem os safados, mas às vezes aquele que está... ele tem uma dificuldade de fazer isso. E, de repente, ele também vai aprender. Para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, quando comecei a discutir tudo isso e tal, eu e um amigo, nós levamos um projeto de lei, na época era o prefeito, era o Benassi, de que os conselhos eu levei pelo Conselho de Segurança, mas abrangendo a todos, os conselhos teriam que ter o quê? Deliberativos, não só... consultivos. Consultivos, porque não tem cabimento. E aí é cooptado pelo Poder Executivo e vira, não serve para nada. Não, muito pelo contrário, ele ser, primeiro, representativo daquilo que é objetivo, o objeto dele. Segundo, que ele tenha o consultivo e o deliberativo e mais, que ele possa participar como organismo vivo da sociedade, esses conselhos. E mais,
possa interferir no plano diretor, para não ficar plano diretor territorial, nem físico territorial, não é território. Não há cabimento de discussão de território sem a participação do homem no território. Sim. Concorda? Porque senão vira especulativo, ele vira imobiliário. Ele vira só fruto de interesses econômicos. Econômicos. E ele não pode ser só fruto de interesse econômico. Por quê? Porque se ficar só fruto de interesse econômico, quem tem mais força leva o desenvolvimento para aquele setor. E o restante? E você tem as baixas moradias, você tem Jundiaí, vamos falar que historicamente você tem aí 10% vivendo razoavelmente até abaixo da linha da miséria. Mas você não está abaixo, está ali. Né? Mas é um número histórico, que pode ter caído um pouco, então, mas algo em torno disso. Como é que nós vamos trabalhar com tudo isso? Isso tem que ser atendido. Nós temos que elevar as necessidades. Concorda? Exatamente. Não pode mais só ficar aquela população sectária, marginalizada. Muito pelo contrário, nós temos que atender, nós temos que trazê-los. Né? Fala um pouco sobre isso. Porque isso é sociologia. Exatamente. É o que você falou, a cidade ela não pode ser vista de fora como espaços territoriais. Né? Ela se dá a partir dos usos que as pessoas fazem do espaço. Né? Então não adianta o poder público chegar e fazer num lugar determinada coisa, sem ouvir as pessoas, sem saber se aquela era a prioridade do lugar. Né? Põe um parque aqui, de repente todo o uso das pessoas já era para ter um parque em outro lugar. Ou a própria lógica de funcionamento, ela indica onde as coisas devem estar presentes. Né? A nossa democracia ela é sofisticada nesse sentido. No sentido que ela nós é constitucional, concorda? Sim, constitucional. Essa participação, hoje ela é democracia participativa. Sim. Constitucionalmente. Ela tem todos esses mecanismos de participação que a deixa sofisticada. Conselhos gestores de unidades básicas de saúde, por exemplo. É uma forma de a população, os servidores, o poder público dialogarem em torno de um tema de uma unidade básica de saúde e que deve ser pensada sobre a perspectiva do uso que as pessoas têm daquilo. Um bairro tem uma demanda maior por determinado tipo de atendimento de saúde, um bairro mais novo, vou citar o Fazenda Grande, por exemplo, muitos casais jovens com filhos pequenos. É muito mais provável que se necessite mais de pediatra lá do que aqui na Vila Progresso, por exemplo, que é um bairro mais tradicional, onde a média etária já é mais elevada, que precisaria mais do quê? Atendimento de clínico geral, talvez até pensar numa especialidade de geriatria, por exemplo. Então, esses usos é que tem que ser vistos pelo poder público e as comissões, né, os conselhos gestores têm esse papel e daí temos os conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, do Fundeb, Assistência Social, Criança e Adolescente e todos eles com papel que vai além da consulta. Né? Ela tem que ter poder de deliberar sobre uso de recursos, sobre políticas. Então, e nós, sociedade civil, agente político hoje, mas ator social, sempre estive, nós temos que ter essa visão, temos que nos engajar em conselhos, temos que nos engajar em sociedades, em organizações da sociedade capazes de influenciar a política, de colocar um norte, de uma direção, e o plano diretor também tem que ser feito dessa forma, né? Não tem como ser feito meramente com um olhar técnico, tecnicista, porque o que dá a vida aos lugares são as pessoas e a política ela é importante por isso, porque a política é que determina de que forma vamos organizar as coisas para o melhor funcionamento. Então, eu me lembro que tem cidades, inclusive no sul do país, creio que em Porto Alegre, que existe eleição de diretor de escola. É uma coisa curiosa, né? Interessante. Para nós... Tão distante esse assunto, né? Evidente que diretor de escola é uma função técnica, a pessoa tem que conhecer pedagogia, tem que ser concursada, né? Mas dentro de um hall de nomes, a população, os pais, os alunos ali, a comunidade pode votar em qual diretor fica ou qual diretor vai ocupar aquela vaga, né? Então, são formas de democracia que ainda nós não temos em Jundiaí, não sei se é o caso de termos também, estou citando um exemplo. Só exemplo. Mas que são formas de a gente E eu vou te citar um exemplo que tem lá no Rio Grande do Sul, que eu, com este técnico, que é um sociólogo, Pedro Escuro Neto, que inclusive acabou de lançar um livro pela Saraiva sobre isso, em câmaras restaurativas, o que se pensou? Isso nós tentamos lá atrás, não conseguimos implantar aqui. Aí eu vou trazê-lo agora, vou apresentar ele para a Marilena, quero que volte esse assunto, porque é de um avanço social tremendo. No Rio Grande do Sul, conseguiu fazer?
Lá há a existência das câmaras restaurativas, que é o quê? Inclusive com a participação do Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura, onde haja a delinquência juvenil, não é simplesmente penalizada. Não. Ela entra em confronto com a vítima para que o objeto do desejo possa ser confrontado e chegado a um acordo. Porque tudo é um acordo. Buscar, né, um consenso, um entendimento. O entendimento, porque pensa assim, olha, às vezes o jovem de periferia, onde ele tem 4 ou 5 irmãos, às vezes de 4 ou 5 pais diferentes, é uma família desestruturada, não é a família como nós conhecemos, é aquela família, né? E há a intervenção, às vezes, na marginalidade. Por quê? Porque às vezes ele servindo de avião e tal, de aviãozinho, não sei o que, de entregador de distribuição de droga, ele recebe 2, 3 mil reais por mês. Exatamente. E é uma tremenda fonte de renda para aquela família. Famílias empobrecidas, né? E precisa disso. Como que você seduz isso para tirá-lo? Para que, de repente, ele possa ter no projeto aprendiz, como a gente desenvolveu aqui em Jundiaí, no Sorriso Contente, que funcionou durante anos, para ganhar 600 reais. E se dedicar a estudar. Se ali ele ganha imediatamente 2 mil reais. 2 mil, 3 mil. E você precisa trazê-lo. Ele precisa ser integrado. Concorda? Concordo, claro. Tem tanta coisa que precisa ser feita e, ao mesmo tempo, a gente vê hoje, vamos supor, na área de segurança, como eu citei, a área de transporte público, a gente tem, porque nós vamos formando gargalo, você concorda? Social. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque o trabalho do vereador, eu acho ele tão importante do que aquele trabalho, sabe, de ficar lá recebendo pedido e fazendo só a ponte, sabe? O varejo, que, nossa, eu acho um desperdício de tempo que não acaba nada. É muito interessante isso que você põe, de buscar exemplos de coisas que funcionam fora de Jundiaí para que não seja, não pode não ser aplicável totalmente à nossa realidade, mas que possa ser um exemplo a nos guiar, né, ao pensamento. E nós, como vereadores, temos que tomar cuidado, inclusive, a última questão que você estava colocando, de buscar também passar um pouco de ensinar um pouco a população. Então, quando vão lá pedir determinados serviços, como você estava dizendo, que são típicos... Que é o normal, né? Isso virou prática. Virou prática, porque as pessoas ainda confundem a função do vereador. Não é? Por falta de uma série de coisas. A gente pode voltar lá para a escola, que deveria ter uma educação da política, das questões democráticas de maneira um pouco mais explícitas, né? E não tem. Então, você não pode menosprezar ou reduzir o papel do vereador. Não é isso. Não é isso que você está fazendo, mas é uma coisa que existe na sociedade, e você está dizendo justamente o contrário disso, de não fazer um 5-6, né? A gente fala que é ouvidoria. Sim. Ou seja, pega e encaminha a coisa. O vereador tem que ter se manter, essa força de vontade, de falar para a população, não, essa demanda não é aqui. É lá na prefeitura, é lá em outro lugar, é na ouvidoria. Exato, porque tem também aquela, vamos dizer, a tentação do vereador de querer absorver como forma de... Sobrevivência política. Sobrevivência política. Ficar de bem de todo mundo. Mas não, o papel pedagógico também. É mostrar, não, o vereador ele vai legislar, vai fiscalizar o Poder Executivo, vai promover grandes debates, vai buscar exemplos, trazer para a nossa cidade e não meramente resolver pequenos problemas, que isso existem outros canais, não é? Canais institucionais da prefeitura para se resolver. Então, o vereador ele tem que estar atento. E as questões sociais são justamente isso, né? Da gente achar caminhos, né? Buscar se informar para não cair nesse tipo de situação que em Jundiaí não é incomum. Isso acho que é prática comum no Brasil inteiro. O clientelismo, acaba virando o clientelismo. E por isso que eu até defendo uma escola. A escola de governo já existe em Jundiaí, eu considero uma iniciativa boa, uma iniciativa importante. Desenvolvê-la, ampliá-la, até mesmo para o cidadão que pleiteia um cargo político, um cargo público, e que muitas vezes, né, numa eleição de mais de 400 candidatos, não é incomum as pessoas saírem prometendo coisas que não são da alçada do vereador. Então, acho que a maioria. Poderia essa escola do poder público, né, a escola de governo, trazer alguns cursos para a sociedade, para aqueles que pleiteiam, para aqueles que querem conhecer melhor como funciona a lógica
da política, né, da estrutura de poder. Você quer uma coisa que eu vejo assim, eu falo, nossa, mas como empobrece isso, né? E eu sempre fui, não, ativista de, né? Eu não aguento, né? Me dá coceira. Os partidos políticos acabam sendo o quê? Aquelas legendas somente, acabou a eleição, morreu. Não se discute política, não se forma quadros, quer dizer, não se forma filiações, não se desenvolve a política de maneira a atrair o jovem. Nessa última eleição, uma coisa que me chamou muito a atenção, o nível de abstenção foi alto. Eu achei um número alto. Mas, de repente, eu não me aprofundei nisso, mas andei verificando que dessa abstenção o número de jovem é altíssimo. Outro dia esteve aqui o secretário de Cultura, e o que eu disse para ele? O seu maior desafio não é fazer isso a máquina faz. É conseguir mudar lazer para jovem. O que nós temos hoje em Jundiaí, Paulo? Boteco. Ou é boteco de esquina, ou é um boteco chique. Mas é boteco. Você concorda? O que o jovem faz? O jovem sai da sua casa 11 horas, 11h30, meia-noite. Para onde ele vai? Ou é balada, quer dizer, algo relacionado à bebida. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, não sou contra, eu também fiz isso, quer dizer, mas por quê? Por falta de opção. E o que o poder público tem? Ele tem que fomentar para que a gente mude os nossos hábitos. Você concorda comigo? Sem dúvida. Eu acho o poder público ele tem que justamente ser essa força capaz de apontar novas direções, novos comportamentos, enfim. Todos eles são válidos, o boteco sempre existiu, não há problema nenhum. Por exemplo. Não. Mas assim, cinema, por exemplo, em Jundiaí é bastante limitado, né? O cinema sempre foi uma fonte de lazer, ou até de cultura, né? Tem filmes de qualidade, tem o Lincoln agora, tem Os Miseráveis, são bons filmes. Eu adoro Tarantino, acabei de assistir Django. Então. Uma maravilha, para mim é uma maravilha. Além de ser lazer, também tem aquela coisa né? Não é totalmente vazio de sentido, pelo contrário. Mas você vê, Jundiaí tem quantas salas hoje? Umas 12? Sim. Né? É muito pouco para uma cidade desse porte. Né? Então, o concentradas, centro, né? Concentradas em shoppings. Né? O centro de Jundiaí, à noite, se nós formos lá nesse horário, está vazio. Então, uma política de, novamente, se usar o centro da cidade, as coisas funcionarem, de você ter restaurante, cinema, teatro, mais opções culturais é fundamental. E você dizia da abstenção do jovem para chegar nisso, né? E eu acho que esses jovens que chegam agora no período de votar, com 18 anos, nasceram em 94, né? Nos anos 90, que me parece já um ano, aliás, uma década de esvaziamento das lutas coletivas, das questões vistas... A última foi a do Collor, né? Me parece que sim, em 92, né? Que é aquela geração que cresceu nos anos 80. Então, o modelo de sociedade que vem sendo construída dos anos 80 para cá, ela tem um certo esvaziamento do coletivo. E em detrimento, na verdade, em favorecimento ao modelo individual, de se ver a vida, o individualismo. Capitalista. Eu faço a minha carreira, eu faço o meu salário. Então, assim, se eu estiver bem, ganhar meu salário, ter uma boa carreira, o resto não importa. E isso se reflete na política. E é uma grande contradição, né? Você não fazer parte da vida política, você está trabalhando contra você próprio, né? Inclusive diz que o termo idiota, né? Muita gente brinca que os jovens falam, vou participar da política, é coisa de idiota. E ele surgiu justamente do lado contrário. A origem do termo representava aquelas pessoas que não tomavam parte da vida política, né? Da sociedade grega, antiga, ou seja... Só um cara idiota não fazia parte das decisões que iam influenciar a sua vida, de sua família, de sua comunidade. E hoje isso vem se invertendo. Me parece que é um processo ideológico muito mais amplo. Não é só no Brasil, não é só em Jundiaí, é no mundo. Né? Uma nova lógica até de organização do sistema capitalista, não é? De mercadorias, de troca de capital, de esvaziamento das instituições coletivas, dos partidos, dos sindicatos, como se isso fossem empecilhos da sociedade. Então, essa visão que vem de muito tempo, principalmente naquele período da Thatcher,
Né? Inclusive é mais um filme aí que está passando, eu vi E é muito bom, assistam, porque vocês vão ver decisões unilaterais. Unilaterais, a Dama de Ferro. E quase que ditatoriais. Quase. Beirando exatamente isso. A ditadura. Então o filme A Dama de Ferro, que fala da Margaret Thatcher, que é do mesmo período do Ronald Reagan, tomaram diversas medidas de enfrentamento a tudo aquilo que fosse organização coletiva, tudo aquilo que representasse a organização do povo em torno de... E foi se massificando uma imagem com o apoio da mídia, da academia, né, das universidades, ou seja, o mainstream acabou sendo o individualismo. E isso vem tendo reflexos, né? O movimento de massas entrou em descenso nos anos 90 e nós temos que trabalhar bastante para inverter. Eu tenho a impressão que temos conseguido inverter um pouco isso. As entidades têm ganhado força nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Sim. Parece tomado um novo fôlego, sindicatos, partidos, mas é um grande... trabalho. É um trabalho muito grande, e os partidos também reconquistarem credibilidade, né? Eu vejo o processo político sendo muitas vezes... O PT teve um desgaste muito grande. Muito grande. Né? Nessas questões de corrupção, exatamente. Da questão do mensalão e tal. Não que isso tenha sido criação do PT, muito pelo contrário. Isso foi uma prática política que existe no Brasil. Infelizmente. E não é que deixou de existir, continua existindo. Sim, né? Exatamente. Essa relação mercantológica entre executivo e legislativo. Isso no Brasil inteiro Sarney fez, Fernando Henrique fez, o Lula fez, tudo, e continua se fazendo, todo mundo, por quê? Porque essa relação, ela é viciada, é preciso quebrar isso. É do nosso sistema político. É do nosso sistema político. Uma dependência muito grande dos grandes financiadores. Não digo de campanhas pequenas aqui, de vereador. Falando de presidentes, de governadores, senadores, deputados. Sim. Isso envolve custos financeiros altíssimos. As campanhas são caríssimas. Um problema de financiamento, porque alguém paga essa conta e quem paga depois cobra. Lógico, financiei sua campanha, eu vou chegar e falar, Paulo, e agora? Exato. Assim a nossa proporcionalidade é algo complicado também, né? A representação, e tudo isso gera... um problema de entrar nesse tipo de situação. Mas isso vai quebrar com a educação política, sim, concorda? Exatamente. Se não, vamos ser bem claros. Quando é que vamos falar o Congresso? Quando é que o Congresso vai cortar a sua própria carne? Primeiro, verba de representação, verba de gabinete, tudo que você imagina, o que recebe pelo mandato, vamos falar salário, não é isso, mas como se fosse o salário. Quem é que vai cortar isso? Como se quisesse, né, na própria carne. Vai fazer outra... Não vai. Se não tiver força de pressão, jamais vai fazer isso. Você concorda comigo? Sim, a pressão social que e isso é um aspecto, né? Você está dizendo das próprias salários, verbas dos deputados. Mas se você olhar aquilo que eles lidam, um orçamento trilionário como o do Brasil, onde uma boa parte disso é revertido em pagamento de juros da dívida que vão para os bancos. Ou seja, os bancos têm um poder de influenciar a política econômica no Brasil muito grande, as empresas têm um poder, né, muito grande, os bancos, as corporações, o agronegócio, de influenciar decisões políticas, tanto diretamente pelo processo de financiamento, quanto da dependência que o poder público tende a, muitas vezes, executar a política dependendo disso. Os impostos, ou seja, a geração de empregos, tudo isso não dá para o governo gerar diretamente, ele depende de empresa, ele depende do sistema capitalista de forma geral. Então é uma mútua dependência. Digamos que o Estado depende do sistema financeiro, econômico, capitalista, e o capitalismo também depende de que o Estado oriente determinadas políticas que lhes são benéficas. E essa relação, para que você mude, depende... Isso é difícil. Isso... eu vou estar morto, você vai estar morto. Não é um processo simples, né? Nossa, é um processo de amadurecimento do nosso país ainda que vai por várias e várias gerações. Você vai buscando quebrar, reformas são importantes. Eu não tenho um olhar pessimista sobre o Brasil. Vejo nos últimos anos um processo de amadurecimento político, né? Que muita gente acredita que não há, mas há. Você pegar de estabilidade política das instituições políticas. Pode até se situar lá no período do Fernando Henrique. Existe um período de estabilidade
política no Brasil, que continua com o Lula, as instituições funcionando, Congresso, Judiciário, tudo isso vai funcionando, uma certa robustez, vai se consolidando um modelo democrático com muitos problemas, mas é um modelo que vai sendo, as eleições vão ocorrer de forma regular, nós temos que tomar muito cuidado com todo o anseio de mudanças, muitas vezes rápida e com viés até conservador, que por trás dela esconde outros interesses, né? Sim. Ou seja, eu tenho uma preocupação com a criminalização da política, de ver a política sempre com esse lado negativo, porque por trás daqueles que querem a política mal vista, também há interesses, ou seja, eles também se locupletam ou se favorecem do sistema político fragilizado. Então, num sistema como o nosso, político dentro do sistema capitalista, o dinheiro tem uma importância muito grande. A União Soviética conseguiu quebrar isso e a política era muito mais importante, não tinha mercado, mas, por outro lado, o excesso de burocratização levou a problemas de outra ordem, né? De ineficiência, ou enfim, de você não conseguir um Estado que lidar com aquilo. As necessidades também do bem comum. Então, mais difícil. É uma questão complicada, Você né? tem uma das coisas que imediatismo assim que me preocupa muito, quando eu vejo o discurso de radicalização falando assim, ó, nós temos que punir o jovem. Sim. Com a criminalização. Nossa, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, daqui a pouco nós vamos cair para 16, para 14, daqui a pouco nós estamos prendendo garoto de 12 anos. Você não enfrenta o problema, você não vai na causa, você quer ir no efeito. Só no efeito. E a gente pensar nisso, nós vamos começar, o que nós precisamos é cada vez mais investir em educação. Não tem outra solução. Você concorda comigo? Sem dúvida. E mais, e hoje, vou falar de um mecanismo aí, que já passaram 50 minutos, viu? Nossa, tudo isso já? Nós rende temos a conversa. Uma ferramenta que surgiu nos últimos anos, que nós estamos aprendendo a trabalhar, né? Que é a internet, né? Que são as redes sociais, que é a divulgação da informação instantânea, sim, superando os jornais, porque os jornais estão em plena decadência. Por quê? Porque a notícia é velha, amanhã a notícia é velha, né? Hoje a notícia é na hora. Exato. Curta. Você não pode ter um texto longo porque a maioria não vai interpretar direito. É um problema. Isso é terrível, né? Então, como gerenciar tudo isso para ter informação instantânea, você despertar a educação, fazer com que se interesse pelos textos e você tenha a interpretação do fato, né? Como é que você vê isso? Vamos lá. E a internet é aí, chegou na tua geração. Exatamente. A internet é uma ferramenta da maior importância. Eu vejo que na educação, na política, nas ciências de forma geral, a internet ela é decisiva. Modificando, né? Modificou as velocidades todas, como a música do Gilberto Gil, né? A Parabólica Mará, né? Antes o mundo era pequeno. Enfim, e é verdade, a internet encurtou distâncias, favoreceu troca de informações de maneira muito rápida e nós temos que saber usar isso. Tem um livro de um professor nosso de Sociologia da Unicamp, que é o professor Laimer, que ele fala justamente da necessidade de politizar as novas tecnologias. Elas estão aí, mas nós temos que politizá-las, ou seja, usá-las de maneira a promover o bem-estar, de promover uma elevação cultural, social, econômica, de conhecimentos, e tudo isso a internet ela tem esse instrumental. Os jovens hoje dominam plenamente a internet, tem a possibilidade de fazer uma pesquisa que antes a gente demoraria muito tempo nos livros, na antiga enciclopédia, Barça, levava-se um tempão, hoje rapidamente pode-se pesquisar, mas temos, como tudo que é técnica, tudo que é ciência, nós temos que saber direcioná-la. A técnica e a ciência por si só não são neutras, elas vêm com seus motivos de terem sido criadas, com seus interesses. Cabe a nós, como sociedade, saber direcioná-las e interferir de que forma vamos querer utilizá-las. Ela pode ser um instrumento muito eficaz para a política. Existe hoje movimentos de web cidadania, em Jundiaí tem também, onde as pessoas participam, tem os cidadãos, enfim, grupos de discussões, formas de trocar, maneiras de trocar informação rapidamente, de se informar, de acessar um portal. Hoje os governos todos têm
Você pode procurar qualquer servidor público federal no sistema e saber qual que é o salário, onde está lotado, certinho. Então, um portal da transparência eficaz. Ou seja, as informações estão colocadas e é questão de nós sabermos utilizá-las para o bem-estar, para o bem comum, digamos assim. Então, é possível. A educação e a tecnologia podem plenamente caminhar juntos. Então, vou te dar já uma informação e aos nossos telespectadores, porque eu estou firmando com o Departamento de Neurociência da Unicamp um convênio, onde nós vamos produzir um programa chamado ABC Cérebro, de discussão exatamente do cérebro. Né? Excelente. E por quê? E como que a gente conseguiu ter essa penetração e tal, tudo mais? Através de pessoas que eu conheço da Unicamp, no Departamento de Neurociência, e que a gente conseguiu conversar do seguinte: não pode o cientista, o acadêmico, produzir as suas teses de discussão meramente acadêmicas e o conhecimento ficar restrito entre os círculos acadêmicos. Em círculos acadêmicos. Cá entre nós, ele se torna tão ignorante quanto a ausência dele. Por quê? Porque ele não é aplicável para a sociedade, ele fica restrito àquilo. E ele acaba desenvolvendo o quê? As vaidades, né? Então, o que a gente está tentando, Verdade. E a gente vai conseguir, e já está bem caminhado isso daí, a gente trazer esse conhecimento para fora da universidade, para aplicá-lo. E nada mais do que uma TV comunitária para isso. Fazer a junção. Exatamente. E a internet. Quer dizer, ferramentas que a gente está aí na mão. Para democratizar o conhecimento. É isso aí. É isso aí. Não, é verdade. Eu acho que nós, eu continuo estudando no doutorado, enfim, e um problema que nós sempre criticamos nas ciências, na academia, é a questão do academicismo, né? De você ficar preso no conhecimento ou na produção do conhecimento por si só, como fim em si mesmo, e não como um meio de promover algo de positivo na sociedade. De mudança. De mudança, de trazer novas coisas. Essa é a função final de uma universidade pública. Para que ela existe? Para produzir conhecimento para a sociedade, para o bem-estar, para que isso seja utilizado de diversas formas na sociedade. E há uma dificuldade. Então, essa iniciativa, a sua iniciativa, junto com o Instituto, né, de Neurociências, da Unicamp, é fundamental, de quebrar um pouco essa barreira que existe entre a produção do conhecimento na universidade e a sociedade. Isso é muito visível hoje, essa dificuldade de interação. Inclusive financeira. Inclusive financeira, porque eu coloquei uma variável que era o seguinte: eu falei, olha, precisa pagar o espaço, porque se não cobre aqui no fim do mês, eu gemo, certo? E não tem cabimento. Uma TV comunitária, eu ainda tenho que botar dinheiro no bolso. Não tem cabimento. Eu preciso criar dinâmicas. Sim, né? É verdade. De sustentação. E você vê a gente falou do orçamento de Jundiaí, 1,5 bilhão, 1,6 bilhão aprovado. O orçamento de uma universidade como a Unicamp é de 1,8 bilhão, foi em 2012. Quer dizer, é um orçamento maior do que toda a cidade de Jundiaí. Então isso não pode estar lá. Claro, tem um papel fundamental que tem sido, mas temos que aproveitar ao máximo tudo que é produzido ali. O orçamento da USP chega a perto de 3 bilhões de reais por ano. É o dobro do orçamento de uma cidade do tamanho de Jundiaí. Isso tem que ser explorado, divulgado. Saído para fora. Sair ao máximo, né? Então, um desafio. E as TVs comunitárias prestam esse serviço, as rádios comunitárias, enfim, a web, vamos espalhar. Fomentar isso para que esse conhecimento saia do mundo acadêmico e venha para fora da universidade e vai gerar o quê? Porque é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, vamos ter uma visão um pouquinho mais macro. A gente fala assim, né? São cidades e tal. Na verdade, são aglomerados urbanos que, se você olhar por cima, ligados por estradas, por caminhos. Não é isso? É como sempre foi. Um pouquinho mais desenvolvido, mas é a coisa que tinha antigamente. Lá, se você voltar lá na Grécia, você voltar lá, o quê? Aglomerados, né? Com ligações. Com ligações. Só que essa figura geopolítica de cidade, ela está aqui. Porque não existe de verdade. Né? É verdade, é a gente que cria. A gente cria. Tudo faz parte da imaginação humana. E o que nós temos que fazer? Fazer com que aquele aglomerado se ligue àquele outro, se ligue, e crie um desenvolvimento para quê? Para que aquelas pessoas que moram ali tenham uma vida melhor.
quando é da natureza humana a concentração da renda e do capital, né? E eu não vou dividir com você se você não vier buscar. É meu. Certo? O comportamento infantil é meu. É meu, a coisa é minha. Então o que tem que fazer? Tem que provocar mudanças para que a gente possa dividir. Não é isso? Então, criar essa nova cultura. Né? Por isso que sabe que eu não chamo de natureza do ser humano ou da essência. O ser humano é egoísta por essência. Eu acho que não. Você acha que não? Então, eu acho que nesse regime que nós vivemos, ele é. O ser humano é egoísta num sistema de troca de mercadorias, de um capitalismo que nós aprendemos a ser assim. Você acha que ele é mais puro? Ele depende. O ser humano, ele não acho que não tem essa essência. É uma discussão da filosofia que muitos discordam, que não existe uma essência humana. Ele é moldado de acordo com as culturas, enfim. Existem comunidades indígenas, por exemplo, em que a relação é comunitária. Sim. Muitas vezes tem uma liderança, mas a troca, todo mundo pesca, todo mundo... Você tem razão. Mais como do próprio meio, daquele meio, ele se torna o seu traço. Isso, e como nós estamos há tanto tempo vivendo uma sociedade em que o dinheiro tem esse valor, a troca, a mercadoria, nós acabamos absorvendo como naturais algumas coisas que são sociais, que são construções sociais, né? E não naturais. Exato. Ó, nós estamos com quanto tempo, Luana, que está faltando? 2 minutos. Vai lá. Você fala, hein? Rendeu a conversa nossa aqui, né? Aproveitar para deixar o convite, amanhã, quarta-feira, dia 20 de janeiro, às 19 horas, na Câmara Municipal, um tema interessante de participação, de democratizar os espaços públicos e políticos, é a audiência pública para a discussão do horário da sessão da Câmara. Hoje ela é realizada às 9 da manhã de terça-feira. Ninguém pode ir. É um horário difícil, não é? As pessoas estão no trabalho, estão nas suas ocupações diárias, ao passo que se for transferido para a noite, e nós do PT temos defendido isso, ela vai ser num horário mais propício para a participação Mas não suficiente, você concorda? Não suficiente. Precisa trazer. Exatamente. Você vai colocar num horário que será de maior disponibilidade para as pessoas. Agora, a participação delas depende da capacidade também da própria Câmara, dos políticos mobilizarem a sociedade, trazerem elas para dentro da Câmara, das discussões, tornar as discussões interessantes para isso. Não é um processo automático. Eu tenho dito para muitas pessoas que falam, mas você acha que mudando para a noite vai todo mundo? Eu falo, não é automático, mudou, vai. Mas ela, primeiro, acaba aquela desculpa da pessoa falar, não fui porque o horário não dava. Aí é à noite. E segundo, nos obriga, como agentes políticos, de buscar cada vez mais mobilização, organização na sociedade para que elas venham participar. Outra questão polêmica disso envolve um custo, um aumento do gasto da Câmara, porque tem segurança, tem hora extra principalmente, sim, tem energia, que a energia gasta de manhã também. Tem alguns, então isso vai representar um aumento nos gastos. E precisa cuidar da segurança do entorno, porque eu moro lá no Léo Chaves, eu quero ir, vou deixar meu carro, eu tenho medo, meu carro vai me levar o carro embora. Você tem que ter um mínimo de condições, tem a escola Gandra ali, onde os alunos já circulam por ali, então já existe uma certa movimentação noturna que pode ser melhorada, não é, em termos de infraestrutura para as pessoas circularem. E eu sempre acho o seguinte, Douglas, que todo o dinheiro que nós gastamos para democratizar, para promover a participação popular, não é um gasto, é um investimento. Né? Investir em democracia é, de fato, um investimento para promover uma sociedade melhor, com mais cidadania, enfim, não quer dizer que as decisões à noite serão melhores ou não, mas isso a gente vai dando condições para que isso aconteça. Então, eu acredito que é um debate importante, quem é a favor ou quem é contra, é fundamental que compareça para dar suas opiniões, para ser ouvido. Né? Esse momento de audiência pública é muito legal, porque o cidadão sai da... Eu sou lá do bairro lá. Rapidinho, ó, nós estamos terminando, mas eu sou lá e eu quero falar, eu posso? Pode falar. A audiência pública é para isso. Então, como que funciona? Pessoa vai... Eu chego lá e sento lá, sou meio tímido, estou lá, mas eu queria falar. 19 horas, os servidores da Câmara costumam ficar passando, e se a pessoa quiser se manifestar, ela levanta, se inscreve, marca o nome e vai sendo chamada para fazer uso da tribuna. Não é? Então, ela tem a oportunidade de expressar a sua opinião sobre aquele tema, trocar ideias com os vereadores, com outros cidadãos. Não é? Então, isso é muito interessante. Na Câmara, vamos apresentar também, a bancada do PT, um projeto para a tribuna livre, para que esse momento de participação popular também aconteça durante as sessões ordinárias, não só na audiência pública. Que se reserve pelo menos 15 minutos de cada sessão, antes de começar a ordem do dia, né, depois do pequeno expediente, que é onde se lê
os temas, as pessoas possam ir lá, pelo menos 3 se inscreverem, falarem, darem suas opiniões e isso promover uma troca maior, né? As pessoas vão lá, falam, dão opiniões, pode não ser a panaceia de todos os problemas da democracia, mas é um instrumento, é mais condições que vão acontecendo. Legal. Olha aqui, ó, nós tivemos hoje a participação do vereador Paulo Malerba, que fez sociologia, está fazendo doutorado agora em sociologia. Ciência política agora. Ciência política, e que tem uma visão de participação política muito grande, né? E eu fiz questão de trazê-lo, porque eu sou um apaixonado pelo tema, já há muitos e muitos anos, né? Já falando aí umas 3 décadas, né? E que a gente precisa cada vez mais desenvolvê-la. Por quê? Porque esse é o sentido essencial da democracia. Paulo, as câmeras da TV Japi para suas despedidas. Agradecer o convite do Douglas Mondo, TV Japi, uma TV comunitária, e que justamente tem cumprido o seu papel. É isso, é trazer pessoas. O senhor disse que o Tércio Marinho, secretário de Cultura, esteve aqui. O Douglas esteve aqui, o Xará, enfim, várias pessoas. O Gerson. Um monte aqui, a gente vai discutir. Então, é isso que é legal. É uma TV comunitária que presta o seu serviço. Eu agradeço muito a abertura, o espaço para a gente poder refletir sobre alguns temas. Aqui é democrático, ninguém é dono da verdade, nós colocamos nossas opiniões, o Douglas faz as questões, coloca... E o telespectador certamente tira suas conclusões também, mas isso tudo propicia uma troca muito legal de ideias, de informações. Então agradeço e muito também a paciência aí, né? Porque a gente vai falando e o tempo vai correndo e a gente nem percebe, né, Douglas? Então agradeço a paciência. Quando o papo é gostoso, vai embora, né? Exatamente. A gente vai... A hora que olha, passou 1 hora e a gente nem percebeu. Agradecer aos telespectadores também da TV Japi. Legal. E olha, nós estamos também pela internet, tudo simultâneo, www.tvjapi.com.br, e este programa será reprisado sábado e domingo às 19 horas, também simultaneamente pela internet. Um abração, beijão para todos.